Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um breve bode-papo, episódio número 9. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, seríssimo grão-mestre da grande loja da Paulista Group. Como sempre, um prazer, uma honra tê-los aqui conosco, prestigiando mais uma vez aqui o nosso trabalho, prestigiando aqui mais uma vez as nossas publicações, as nossas mídias sociais institucionais, a nossa interação aqui com todos vocês, a todos os irmãos grupianos espalhados aí pelo orbe terrestre, por terra e mar, a todos os irmãos das demais potências, independente de potência, independente de loja maçônica, todos unidos aqui no mesmo ideal. É um prazer também receber aí os comentários. Eu vou passar aqui os últimos comentários que nós tivemos nos nossos vídeos. Também agradecer aos inscritos do canal, né? Os novos inscritos no canal. Isso também aí é muito importante para nós, tá? E sempre iniciamos aí dando os recados logo da primeira fase aqui dos nossos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de compartilhar os vídeos, né? Se realmente fizer sentido para vocês e para as pessoas às quais você pretende compartilhá-los. Também acionar aí o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades da nossa potência, nossa amada e querida potência, grande loja da Paulista, sempre aí trabalhando em prol da maçonaria universal, desmistificando, acabando com o folclore e trazendo aí a realidade novamente e sempre, né, da questão da maçonaria e da sua essência maçônica e da beleza da sua filosofia, tá? Maçonaria sempre levantando templos à virtude, cavando masmorras aos vícios, lutando pela liberdade, igualdade, fraternidade e pelo amor fraternal, socorro e verdade. Hoje nós vamos falar de um tema também que é bastante recorrente, né? Não só nas nossas mídias sociais, né? Perguntas também dos inscritos no canal a respeito dos criadores da maçonaria, né? Nós já falamos que para estudar maçonaria, principalmente para os maçons, nós temos que estudar diversas vertentes e, na verdade, diversos pontos de vista, tá? É claro que, até como nosso sapientíssimo Paulo Rafael também diz, né? Todo mundo está certo dependendo do seu ponto de vista. Só que, além disso, existe a verdade, existe ali a origem de tudo. Mas é claro que aqui nos cabe, nesses vídeos, aqui no nosso podcast, que voltará em agosto, e por enquanto aqui, dos nossos episódios aqui do Breve Bode Papo, vamos nos ater, é claro, à questão histórica, à questão administrativa, não entrando em questão de instrução maçônica, isso é apenas para os templos maçônicos. Da maçonaria você aprende dentro do templo e se tornando maçom. Aqui é apenas passadas questões históricas, algumas questões administrativas, tal, só nesse sentido, mas jamais entrando aí em questão de instrução maçônica, tá? Antes que chovam comentários aí a respeito disso. Perfeito? Então, se pergunta também, será que a maçonaria não foi criada, na verdade? Nós já falamos aqui no vídeo anterior da criação da maçonaria, da possível, né, origem da ordem maçônica. Tá? Lembrando que ia no campo ali da especulação, das lendas maçônicas. Né? Nós temos documentos comprovadamente autênticos, tá? Que vão nos dar ali um panorama, uma linha do tempo de um cronograma de 970 depois de Cristo para cá. Tá? Mas alguns ainda entram naquela discussão: será que a maçonaria ela não foi criada por alguém? Porque existem figuras maçônicas proeminentes, né? Proeminentes, que são exatamente os quais nós falaremos aqui, que são considerados criadores da maçonaria, os pais da maçonaria. Tá? Nós vamos falar aqui um pouco, sempre no conceito básico, para que você tenha uma noção desse tema e deste assunto, tá? Antes de nós continuarmos aqui, eu vou agradecer aí os inscritos no canal, aqueles que nos mandaram os últimos comentários aqui nos últimos vídeos, tá? O Prozin LS, obrigado, Prozin, ao MCO, ao Daniel Alves, tá? Daniel Alves, ao Alexandre Lopes de Carvalho, Eline Melo, deixa eu ver o que temos mais aqui, novamente tem o Alessandro, sempre aí prestigiando, Hugo Souto, Fábio Vircai, Daniel Alves, Jorge Antônio, alguns aqui são recorrentes, Felipe Flores, tá? O irmão Felipe Flores, faz parte da nossa ordem, Júlio César, irmão Valdir,
E o irmão Silvestre Santos, Gessé Costa e Paulo Carvalho, irmão Paulo Carvalho, tá? Obrigado aí pelos últimos comentários nos vídeos. Para nós é motivo de muita alegria tê-los aqui realmente conosco, tê-los aqui acompanhando o nosso trabalho e prestigiando o nosso trabalho, que é feito com carinho para todos vocês, tá? Agora sim, sem mais delongas, vamos iniciar então as nossas instruções de hoje. Vamos falar então dos ditos pais da maçonaria, dos ditos criadores da maçonaria, digamos assim, que é o que nós costumamos falar, tá? A maçonaria, ninguém é dono da maçonaria, nenhuma potência é dono da maçonaria, nenhum país é dono da maçonaria. A maçonaria não tem patente, tá? Ninguém patenteou a maçonaria. É uma tradição iniciática, é uma tradição ali que vem de geração a geração, tá? O que existe são as instituições que cuidam ali do trabalho de realizar o trabalho maçônico, cada um na sua jurisdição, cada um conforme o seu estatuto, cada um conforme o seu regimento, tá? Essa que é a verdade. Então, quando a gente fala de pais da maçonaria ou criadores da maçonaria, quem criou a maçonaria foi o grande arquiteto do universo, é uma tradição. E se formos levar para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, não há ainda detalhadamente ou documentalmente isso por escrito, tá? Então, vamos trabalhar aqui no campo das ideias, vamos trabalhar aqui no campo das lendas, e é claro que existem sim os personagens históricos das quais nós vamos tratar, mas fica nesse âmbito, tá? Então não tem um criador da maçonaria, não tem um dono da maçonaria, isso é bobagem, tá? Se ainda é propagado isso nas lojas de potência, meu Deus, grande arquiteto do universo, eu peço que tenha piedade de nós, tá? Porque o maçom, ele é especulativo, o maçom, ele é um estudioso da verdade. Então ele não pode, como o nosso sereníssimo da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil nos diz, o nosso irmão Jair Gomes, cujo link do canal do nosso irmão sempre está aqui na descrição, assim como você também pode ver na descrição como ficar por dentro das nossas novidades, sempre nos diz, tá? A questão de instituição. Instituição é uma coisa, instituição é questão administrativa. E maçonaria é ordem iniciática, tá? Então nós temos que deixar isso bem claro. Então, o que mais comumente se fala dos criadores da maçonaria, ou, na verdade, das figuras né, mais proeminentes né, da maçonaria, nós vamos ali nos deparar, primeiramente, com Théophile Desagueliers. Tá? Todo maçom tem que saber, claro, isso é básico, saber quem foi Desagueliers, tá? Quem foi este personagem maçônico, tá? Eu não sei se a imagem está ficando nítida para vocês, tá? Às vezes aqui para mim fica nítido, mas talvez para vocês fique aí até um pouco desfocado, tá? Nós já estamos resolvendo aí essa questão da nitidez, tá? Eu não consigo verificar por aqui. Para mim aqui parece bem nítido, mas na hora do vídeo lá ela fica um pouco desfocada. Espero que esteja aí para vocês, mas já está sendo resolvido, tá? Então, quem foi Desagueliers, né? O reverendo doutor John Theophilus Desagueliers, que viveu nasceu, na verdade, em 1683 e faleceu em 1744. Foi companheiro da Royal Society e terceiro grão-mestre da Grande Loja de Londres, né? Claro que, na atualidade, infelizmente, né, o nome de Desagueliers é familiar apenas para poucos maçons, né? Mas eles deveriam saber que ele, talvez mais do que qualquer outro homem, se atribui a existência, digamos assim, da maçonaria que nós temos hoje, tá? É claro que há algumas controvérsias. Por exemplo, Albert Mackey citou né, que ele tinha um conhecimento a respeito da maçonaria, tanto operativa, aquela transição da maçonaria operativa por especulativo. Alguns atribuem isso em 1717, mas nós já sabemos que não é verdade, não foi em 1717, em 1601 já havia registro do primeiro maçom especulativo, 1648 com Elias Ashton, enfim. Tá? Mas sim, foi um personagem maçônico, na verdade foi uma figura maçônica que realmente existiu, histórica, que nos delegou muitas coisas das quais nós vamos falar, tá? Essa questão da maçonaria como nós conhecemos hoje, a forma como nós fazemos hoje, especulativamente, a questão das reuniões, as questões administrativas, sim, se deve a essa organização que teve também antes na Grande Loja da Escócia, né? Antes na Escócia e depois na Inglaterra. Claro que existia na França, enfim, mas isso é um assunto para um outro bode-papo, tá? Então,
Claro que o Desagueliers ele teve uma visão extraordinária, né, do que tinha sido feito até então. Ele fez ali uma combinação de pessoas, colocando-as, né, chamando, convidando para fazer parte da ordem maçônica naquele momento ali na Inglaterra, né? E vamos dizer que Desagueliers é considerado unanimemente, né, como o criador da primeira grande loja, a Grande Loja de Londres. Até o momento ainda não era a Grande Loja da Inglaterra, tá? Existe um livro chamado The Royal Masonic Cyclopedia, de 1987, né? O autor Kenneth Mackenzie, que esse autor nos diz, tá? Pelo seu ardor, despertou as energias dos maçons do seu tempo e depois da conferência preliminar com o velho Christopher Wren, né, não sabemos se isso é real ou não, reuniu 4 lojas em Londres em 1717, quando a grande loja foi informada sobre o Dr. Desagueliers. O ofício cresceu rapidamente em força, número, respeitabilidade e influência. Muitos nobres participaram das cerimônias e posteriormente como oficiais, né? Outro ponto também diz que o Dr. Desagueliers tinha muito interesse na coleta de documentos antigos relativos ao ofício, né, o craft. Isso deve à preservação das obrigações dos maçons, que são conhecidas como old charges, tá? E a preparação do regulamento geral. Então, sim, Desagueliers foi o grão-mestre, né, da Grande Loja da Inglaterra até aquele momento, o terceiro grão-mestre, e era um maçom realmente ali preocupado com a história maçônica, assim como foi também o coletor das preleções também, né? William Preston, como Albert McKee. Nós vamos falar, eu vou deixar aqui um bode-papo, não um podcast, para falar exclusivamente do Albert McKee, ou McKee, e de William Preston, tá? Mas ele foi um maçom preocupado com isso, tanto que ele viajou até a Escócia, atrás também de outro maçom, que deveria também ser conhecido de todos os irmãos, que foi James Anderson, tá? Para criar ali a primeira constituição maçônica, digamos assim, na Inglaterra, tá? Naquela originalidade ali da questão da maçonaria especulativa, que até então tinha sido criado, tá? Então, no caso de James Anderson, ele nasceu na Escócia em 1679 e morreu em Londres em 1739, tá? Ele foi também ministro da igreja na Escócia em 1707. Ele deslocou-se para Londres, onde ministrou na congregação da Glasshouse Street até 1710. Também participou da igreja presbiteriana, tá? Anderson há controvérsia sobre isso também, tá? Fica ali no campo da especulação se Anderson tinha sido maçom ou não. Uns vão considerá-lo um mestre maçom, tá? Em setembro de 1721, a Grande Loja encomendou-lhe uma história de maçons que foi publicada em 1723 como a Constituição dos Maçons Livres. O nome de Anderson não vai aparecer ali na folha de rosto do livro, tá? Mas sua autoria está declarada em um apêndice. Essa Constituição foi também editada e reproduzida por Benjamin Franklin, né, em Filadélfia, em 1734, sendo o primeiro livro maçônico impresso na América. Tá? Uma segunda edição de Londres, expandida, surgiu em 1738. Essa obra foi traduzida em diversas línguas, incluindo o holandês em 1736, o alemão em 1741 e o francês em 1745. Tá? Então, James Anderson pode ser considerado também uma figura proeminente na maçonaria, né? Que já que a pedido de Desagueliers, ele fez aí a Constituição de Anderson, tá? Que serviu ali como base para a grande loja da Inglaterra até o momento. Algumas potências utilizam a Constituição de Anderson, utilizam ali nos seus regimentos internos e também nos seus estatutos, mas, na minha opinião, de ser um estudioso sobre maçonaria, ser um pesquisador sobre maçonaria além de maçom, é que ela serviu naquela época apenas para uma realidade da grande loja da Inglaterra, tá? Que, se não me engano, até hoje já não segue mais. Então, fica para conhecimento dos maçons. Então, na verdade, Desagueliers quis ali criar uma origem maçônica, na verdade, quis resgatar uma origem maçônica que já existia através dos antigos maçons, tá? Nós vamos contar também no outro vídeo a questão da criação da grande loja da Inglaterra, entre a separação entre os antigos, que não aceitaram aquela mudança, digamos assim, e os modernos, que seriam ali a grande loja da Inglaterra. Eles só se uniriam em 1813, formando então a Grande Loja Unida da Inglaterra. Até então era a Grande Loja da Inglaterra, tá?
Isso é importante também que se diga. Perfeito? Então, no caso, diz Aguelier, entrou em contato, então, com James Anderson para criar essa Constituição. O que James Anderson fez? É muito importante dizer isso, tá? Que muitos irmãos, muitos pesquisadores se esquecem, tá? Alguns vão dizer, olha, os landmarks, por exemplo, não são leis maçônicas, são direcionamentos maçônicos. Olha, foi criado por Mackey. Não foi criado por Mackey, foi recolhido por Mackey. Ah, mas tem 25 de Mackey, de Albert Mackey, ou Mackey, e 5 de Albert Pike. Não, eles recolheram com base em pesquisas dos antigos maçons, dos antigos irmãos, tá? Isso se deve também às preleções na emulação, que foram recolhidas por William Preston. Foi o William Preston que criou, ele recolheu, tá? E por aí vai. A mesma coisa vai dizer aqui, que nós vamos também fazer um vídeo só na questão da Constituição de Anderson, que vai dizer que, na verdade, não foi ele que criou, ele fez ali uma história, fez ali uma cronologia, mas com base nos documentos, com base ali nos manuscritos maçônicos que já existiam, tá? Então ele fez ali um panorama. Mas podemos dizer também que ele foi importante para a história da maçonaria, tá? Mas sempre aqui desmistificando essa questão de pai de maçonaria, ou criador de maçonaria, tá? Já falamos isso no começo. E vamos dizer também, antes desses dois valorosos irmãos, nós tínhamos mais maçons proeminentes, tá? Dois anteriores a esses fatos e um posterior. Então nós não podemos nunca deixar de falar, na verdade, de Elias Ashmole, também todo maçom, independente de rito, enfim, maçonaria é uma coisa só. Rito é a forma de conduzir a reunião, né? Nós sempre falamos isso nos nossos vídeos. Então, outro maçom proeminente que todos nós devemos ter ciência, na verdade são 3 anteriores e um posterior que nós vamos falar agora. Foi exatamente Elias Ashmole, tá? Quem foi Elias Ashmole? Ele nasceu em 23 de maio de 1617, e faleceu em 18 de maio de 1692. O Elias Ashmole foi um antiquário, foi político, oficial de armas e estudante de astrologia e alquimia, tá? Ele apoiou ali a realeza durante a Guerra Civil Inglesa e na restauração de Carlos II. Foi recompensado com vários ofícios lucrativos, né? Ao longo de sua vida, tornou-se um ávido colecionador de curiosidades e artefatos, né? Muitos foram adquiridos através do viajante botânico e colecionador John Tredecan, e a maioria foi doada para a Universidade de Oxford, onde criou o Ashmolean Museum. Creio que existe até hoje, tá? Essa universidade do Ashmolean Museum. Ele também doou a sua biblioteca e a sua inestimável coleção de manuscritos para Oxford, tá? Então, Elias Ashmole na maçonaria, ele foi iniciado, tá? Ele foi iniciado na ordem maçônica, se atribui, né, até a criação de alguns rituais maçônicos se atribui a Elias Ashmole, tá? Claro que essa é uma teoria discutida, é muito discutível isso, né? Muitos vão dizer que não há provas, claro, muitas, como nós falamos nos vídeos anteriores, muitas coisas não há provas, há uma lenda. Na verdade, ali é uma tradição que vai nos dizer isso, tá? Mas fica no campo da especulação, tá? Então, se falando da vida aqui de Elias Ashmole, ele foi iniciado na maçonaria, tá? Ele foi, inclusive, há um documento sim registrado, claro, não há um registro que ele tenha criado ali os 3 graus maçônicos como nós os conhecemos hoje, mas existe um documento ali já auditado, né, já comprovada ali a sua autenticidade, de 1643, que é o diário de Elias Ashmole, tá? Onde ele fala, em 1646, eu fui feito um Freemason em Warrington, em Lancashire, com o coronel Henry Mewell, em Cheshire. Os nomes daqueles que eram da loja, ele vai ali passando todos os nomes de quem estavam presentes, tá? Então, a sua iniciação foi em 1646. Por que ele foi tão importante? Vocês vão entender depois, na questão da sua contribuição para a maçonaria inglesa, as suas palestras, a sua colaboração. Voltamos ao assunto, talvez ele tenha criado os rituais ou não, mas houve essa colaboração também na questão da alquimia, na questão do seu conhecimento de estudioso. Ele participou também da Royal Society, que a maioria da Royal Society foi formada por maçons,
E alguns vão dizer que, na verdade, quem criou a maçonaria foi a Royal Society, tá? Mas isso são só questões de pura especulação, tá? Nós já falamos aqui em outros vídeos que a maçonaria tem uma origem e tem uma tradição, tá? É claro que os pesquisadores, os estudiosos de maçonaria, que deveria ser o próprio maçom, eu canso de falar isso na loja maçônica, o maçom, ele é um estudioso, ele é um cientista da maçonaria, deveria realmente saber, mas tudo não passa aí no campo das especulações. Outro também, como eu disse, haveria 3 anteriores, foi Inigo Jones, tá? Inigo Jones, todo maçom também deveria saber quem foi Inigo Jones. Lembrando que aqui nós estamos falando sempre do aspecto histórico e administrativo, quando assim o tempo ou o tema exigirem, tá? Então, Inigo Jones nasceu em Londres em 15 de julho de 1573 e faleceu em 21 de junho de 1652, tá? Ele é reconhecido como o primeiro arquiteto inglês, também fez valiosas contribuições para a cenografia e vestuário teatral, tá? Então, Inigo Jones era considerado um maçom operativo, digamos assim, nesse sentido, tá? Lembrando que a maçonaria, ela é uma ciência, né? Ela é toda baseada na maçonaria operativa. Nós já explicamos aqui o que é a maçonaria operativa e o que é a maçonaria especulativa. Então, ele era um arquiteto, era um maçom, foi grão-mestre também da maçonaria operativa, tá? Então se cria aquele, voltamos àquele velho debate, não, tudo surgiu em 1717. Aí é só você pensar um pouco. Para quem é irmão, para quem é pesquisador, é só você pensar um pouco. Quer dizer que a partir de 1717 tudo foi criado. Aí foi criado grandes lojas, foi criado loja, foi criado grão-mestre, cara, já está tudo delineado. Saiu tudo da cabeça dos irmãos. Não. Já havia uma tradição ali, já existiam grão-mestres antes de 1717, já existia uma grande loja antes de 1717, inclusive New Jones fez parte, tá? Então, quando você vai pesquisar, você consegue ter ali uma noção melhor das coisas. E senão fica uma questão muito romanceada das coisas, né? E é bonito você defender a instituição, é bonito você querer defender entre diversos fatores, né, nós vamos entrar aqui nesse mérito, mas nós temos que nos ater aos fatos, né, históricos ou não, tá? Então existe até um manuscrito, né, do referente aí à vida de Inigo Jones, fez também uma contribuição operativa, digamos assim, à maçonaria e também não só especulativa, né, o que ficou para nós, mas também na questão da operativa, né? Então nós podemos até citar as grandes obras que estão em pé até hoje, né? Que é a Casa de Banquetes de Whitehall, tem a Igreja de São Paulo também na Inglaterra, enfim, você pode pesquisar aí para se aprofundar, tá? É claro que cada personagem histórico aqui, na verdade, cada figura aqui maçônica, nós teríamos que deter aqui vários minutos, digamos assim, se não horas, né, para não ficar muito tedioso, na verdade, né? Tedioso. Então nós temos ali que dar em porções, aqui em pequenas pílulas, para você entender então as figuras históricas que vocês podem pesquisar também para terem uma melhor noção, tá? Então aqui nós já falamos do irmão de Zaguilier, nós já falamos aqui de Inigo Jones. Falta falar aqui, já falamos de Elias Ashmore, falta falar também de Isaac Newton, tá? Isaac Newton também, uns dizem que contribuiu bastante ali para o desenvolvimento da ordem maçônica, sendo também um maçom proeminente, tá? Não há ali, digamos, provas também circunstanciais que ele tenha sido maçom, mas ele participou ali também da criação, na verdade, do desenvolvimento da Royal Society, tá? Da Sociedade Real de Estudos e Pesquisas de Ciências, tá? Isaac Newton nasceu em 25 de dezembro de 1642 e faleceu em 20 de março de 1727, né? Ele foi matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, tá? E escreveu diversos livros, diversas fórmulas, você deve ter estudado aí na escola as fórmulas de Newton, tá? Alguns vão dizer também que todos esses cientistas, inclusive como Elias Ashmore também participaram da Royal Society, tinham esse pensamento de uma sociedade ali que buscasse a perfeição, que buscasse ali o desenvolvimento humano, tá? Existe até um livro, que depois eu coloco aqui na descrição também, que fala muito sobre a questão da maçonaria newtoniana, tá? É muito interessante para você
ter uma noção também dessas questões, tá? Se vocês sempre tiverem dúvida, coloquem, façam como os nossos inscritos no canal, aqueles que, na verdade, aí sempre estão dando feedback positivo para nós e nós vamos respondendo aqui na medida do possível, tá? Se nós nos atermos também às obras, né, criadas por Isaac Newton, nós vamos dar aqui 2 bode-papos, enfim, várias questões também. Aqui é para você ter um sentido, para você ter ali o primeiro conceito básico de quem foi e você já se poder pesquisar, poder se basear nessas questões, tá? E lembra que eu falei para vocês, aí teríamos também um posterior, que foi nada mais, nada menos que Albert Pike, tá? Também foi um maçom muito proeminente. Lembrando que nos próximos, bode-papos, vamos falar aqui exclusivamente do Albert Mackey, sobre seus landmarks, sobre a vida de Albert Mackey, ou Mackey, como preferir, também de também de William Preston, tá? Então também se fala muito na figura do Albert Pike, né? Alguns o consideram aí o Papa maçônico, né? Realmente é uma viagem que até alguns irmãos e algumas pessoas que são admiradores da maçonaria fazem, tá? Não existe um Papa maçônico, não existe um Vaticano maçônico. A Moral e Dogma, que é um livro muito importante que ele escreveu, nem para todos faz sentido, tá? Então, Albert Pike, ele nasceu em 29 de dezembro de 1809 e faleceu em 1891, tá? Ele foi advogado, militar, maçom e escritor dos Estados Unidos, tá? Ele entrou para a Independent Order of Old Fellows em 1840 e logo em seguida juntou-se a uma loja maçônica e tornou-se extremamente ativo nos assuntos da organização. 10 anos depois, já sendo maçom do Real Arco e cavaleiro templário no rito de York, foi convencido por Albert Mackey a ingressar no rito escocês, tá? Então, Albert Mackey foi que iniciou aí Albert Pike, né? Indo do 4º grau ao 32º grau. Em 1855, começou a organizar o rito escocês, tá? E terminou o trabalho em apenas 2 anos, em 1857, né? Nós até brincamos com nossos irmãos dos ritos franceses, né? Principalmente do rito escocês, que o rito escocês é chamado de rito escocês, mas foi criado na França e é praticado nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem mais de 7 maneiras de fazer a reunião, tá? É claro que é uma piada interna, digamos assim. Então, Albert Mackey, ele foi muito importante na questão da consolidação, digamos assim, do rito escocês, tá? E até como nós conhecemos hoje, né? Ele foi investido no grau 33, em 1858, um ano depois ele foi eleito soberano grande comendador da jurisdição do sul do rito escocês, em 1859, tá? Essa revisão do rito foi interrompida pela Guerra Civil Americana. Olha que interessante, né? Além disso, o Supremo Conselho, que tinha sede em Charleston, mudou a sua sede para Washington em 1870. Em 1871, ele publicou seus estudos sobre todos os graus do rito escocês no livro intitulado Moral e Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceito na Maçonaria, ou simplesmente Moral e Dogma, que é um livro realmente sensacional. Como eu disse para vocês, alguns vão mais fanáticos vão dizer que o Moral e Dogma é a Bíblia maçônica e que Albert Pike é o Papa maçônico. Não tem nada a ver, não tem base histórica, não tem base maçônica. Na verdade, não tem base nenhuma, tá? Foi um maçom proeminente que organizou ali o rito escocês. Moral e Dogma, ele se ateve a todos os graus na franco-maçonaria, desde o 1º grau, passando pelo 2º, pelo 3º grau, que são os graus simbólicos, até chegar nos graus filosóficos, como é conhecido no Brasil, até o 33º, tá? Então ele fez ali uma análise e comentários a respeito dos graus, tá? Mas dizer aí que é uma coisa mais religiosa nesse sentido, de ser papa, de ser o pai da maçonaria, como nós falamos no começo, não existe, tá? Então, Pike ainda é considerado nos Estados Unidos como um eminente e influente franco-maçom, principalmente na jurisdição do sul do rito escocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha trazido para vocês aí um conceito básico, lembrando então que não existem pais da maçonaria, existem sim maçons importantes e valorosos que fizeram parte da nossa ordem e nos delegaram essa tradição com base para nós podermos continuar aqui os estudos filosóficos, o estudo dessa maravilhosa ordem que é a maçonaria. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e até o nosso próximo encontro aqui no breve Bode Papo ou no próximo podcast da Grande Loja Unida Paulista Group.